Oi, pessoal, estamos aqui com mais um Grand Talks. Eu sou o Cássio, diretor da Grandeza Empreendimentos, e hoje estamos aqui para falar um pouco de tendências do mercado imobiliário. Uma visão um pouco mais futurista desse mercado, o que está acontecendo em outros países e o que tende a acontecer aqui no Brasil também. E para uma conversa dessa, nada mais nada menos que uma pessoa que eu tenho hoje a honra de chamar de amigo. Ele já conhece o mercado imobiliário há mais de 25 anos. A empresa dele tem mais de 45 anos de mercado imobiliário. Eu sei que são mais de 70 empreendimentos entregues, que o marketing dele é tão bom que está em tudo que é lugar. E ele é uma grande inspiração para mim. E hoje um grande amigo que está aqui. Então, Marconi, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Prazer estar aqui contigo. Bom que tá te recebendo aqui hoje. E não falei todo o teu currículo, porque eu sei que ele é bem extenso. Deixa eu só fazer uma correção. Claro. 45 anos de empresa, 25 meu de mercado imobiliário, mas eu vou quase revelar a minha idade, que é próximo da... Começou com 5 na empresa, tá com 30 Cara, agora, eu né? me lembro de 3 anos de idade, eu na obra com o meu pai. Ah, então. E assim, pé furando no prego, ele brigando com o pedreiro. Não sei o quê. Então assim, apesar de 25 anos profissionalmente, mas esse negócio de estar próximo, né, do negócio, né, um pai empreendedor, fazendo desde muito, muito cedo. Então, eu acho que eu estou quase com a mesma idade da empresa de experiência de mercado. Que massa. Isso que tu falou agora de estar furando o pé no prego, essas coisas assim, ou seja, tu andar numa obra sem equipamento de segurança, sem EPI, sem nada. É uma coisa impensável hoje, né? E eu lembro que quando eu comecei no mercado imobiliário, há 13 anos atrás, como corretor, os donos das incorporadoras davam a chave da obra para nós, final de semana, levar os clientes lá. Então, assim, a chave ficava com a gente, ia lá, visitava. Verdade. O cliente vinha da praia de chinelo, a esposa de salto alto, as crianças, cara, algo totalmente impensável, Cássio, mas era sabia assim. que isso até hoje, assim, tudo é uma questão cultural, né? Até hoje a gente ainda tem essa estranheza cultural por parte dos clientes. Né? Para entrar numa obra, hoje tem todo um protocolo de segurança, né? De mulher não ir de sapato aberto, não ir de salto, o capacete. E no final de semana a gente tem cremalheira, né? Então, assim, a cremalheira, para quem é leigo não conhece, aquele elevador externo de obra, assim. A nossa gerente comercial teve que fazer curso de segurança e de operar a cremalheira para poder usar no final de semana, porque eu não ia deixar um cara lá, né, do sábado e eu domingo. Então, assim, falar para os clientes que tem todo um protocolo antes para não é só entrar na obra, difícil, de vez em quando dá uns ranca-rabo lá para entrar na obra. É que o nosso mercado ele sempre foi muito informal, né? Sempre foi muito assim, de conversar, aquela coisa assim, muito informal. Então, quando a gente começa a trazer essa formalidade, os clientes acabam sentindo um pouco que é uma mudança que, logicamente, deveria acontecer. Mas, Marconi, você que viaja bastante, principalmente para Flórida, Estados Unidos, onde lá a gente percebe que muitas coisas que lá acontecem depois replicam no Brasil. E lá também tem muitos brasileiros que investem, moram e vivem lá. Com base nessa tua jornada de 25 anos, dessa empresa linda que tu tem já há mais de 45 anos, o que tu vê assim se desenhando com base no comportamento do consumidor por tendências do mercado imobiliário? Por exemplo, a gente vê hoje uma juventude muito desapegada, né? Em relação ao senso de propriedade. Eu quero ter o meu imóvel. Uma juventude que busca muito serviço. Né? Até questão de carro, a gente vê que os novos jovens, pelo menos eu, quando 18 anos, era o ápice, né? Vou pegar a carteira, vou ter meu carro, quero dirigir. Hoje em dia a galera já está usando Uber, não está mais nem tanto ligada. E como que tu vê refletindo isso no mercado imobiliário? Boa, Cássio. O Grupo Estrutura, com 45 anos, mesmo quando inovação não era uma palavra recorrente, né, na gestão das empresas, a gente já tinha isso no DNA, sempre fazendo alguma coisa diferente do que o mercado fazia como padrão, fazendo diferente, fazendo à frente, e aquilo ia se adaptando aos nossos produtos e o mercado também ia naquela onda. Então, assim, a gente tem no nosso DNA inovação muito forte. E hoje, né, quando a gente começa a olhar, quando a gente olha para a inovação, a gente olha muito para as referências. E não tem como fugir das referências dos mercados mais maduros, como o mercado americano de real estate, né, de mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. Tudo acontece antes lá nas ondas, né? Então esse negócio de não usar o imóvel, mas não precisar ser proprietário dele, a gente até entende, né? Quem mora de aluguel
mora de aluguel num imóvel que não é seu. A outro, né? Outra pessoa é a proprietária daquele imóvel. E dentro da nossa cultura e brasileira, a gente tem muito desse negócio do quem casa quer casa. É Daí muito vem, né, forte. o negócio do Minha Casa Minha Vida, que é o primeiro acesso, ou um produto um pouco mais econômico. Mas hoje, de fato, o que aconteceu nos Estados Unidos há anos atrás, que era uma mobilidade, né? Porque quando o filho saía da casa do pai e ia para uma faculdade, geralmente ele sai daquela cidade. O cara mora na Flórida, ele foi fazer a faculdade na Pensilvânia. Então, quando ele está lá e sai da faculdade se formando, ele sai da Pensilvânia e vai estudar, vai trabalhar, conseguir um trabalho em Michigan. Ele não vai comprar de cara aquele imóvel. Ele vai para um aluguel. Só que o mercado americano ele também tem os investidores e as corporações que constroem até grandes, né? Lá eles chamam de multifamily. Constroem apartamentos, prédios grandes, com muitos apartamentos, e coloca aquilo em volume em locação. Então é muito fácil sair de um lugar e para o outro, mantendo o mesmo padrão de qualidade do imóvel que você aluga. Que no Brasil é totalmente diferente, né? Esse mercado está todo pulverizado. Então é o vô que tem um apartamentinho, o pai que tem bota, o investidor que já compra mais apartamento. Não tem esse negócio do multifamily aqui no Brasil. Então, o que vai melhorar muito aqui no Brasil é a entrada dos fundos de multifamily, family offices, construindo prédios inteiros, ou incorporadoras como a nossa, que adapta o produto, vendendo sim para esses investidores menores, mas tendo uma gestão completa do produto. Então, a qualidade e o padrão que tu tem, ele é muito igual e não todo pulverizado. O Marconi, tu fala em multifamily, acho que seria bacana explicar, porque assim, é um termo novo até aqui no Brasil, e muitos players do mercado ainda não conhecem bem. O multifamily, né? São empreendimentos onde tem vários apartamentos, resumindo, é um prédio, beleza. E eu vou lá alugar. Mas quem é o proprietário e como que eu posso me tornar proprietário do multifamily? Como que isso se torna rentável para mim como comprador de uma unidade no multifamily? Eu compro uma unidade, eu faço uma participação. Como é que funciona esse mercado? Isso. Lá nos Estados Unidos, o multifamily é um dono, que é ou um fundo ou uma empresa que é especializada naquilo. Por exemplo, tem a Greystar, uma das maiores dos Estados Unidos, está agora no Brasil, está em São Paulo. Então, assim, ela compra o terreno, igual a incorporação, igual o que tu faz, eu faço. Ela compra o terreno, faz o projeto, constrói, só que ela não coloca venda. Ela coloca para alocação. Então, ela aluga, ela tem a gestão da alocação de cada unidade. Então, esse é o multifamily nos Estados Unidos. Até pode ter um grupo de investidores que se ajunta e faz um multifamily, mas é um dono que está respondendo por tudo aquilo. Aqui no Brasil, por causa da nossa taxa de juros, nunca teve esse mercado. Então agora vem alguns fundos de fora, alguns fundos brasileiros entenderam, né? Está acontecendo aqui algo que já aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, que é o quê? Pensa um gráfico, tá? XY. A curva de valorização do imóvel, ela é assim. E a curva de reposição salarial, ela é mais ou menos assim. Então vai abrindo uma boca de jacaré entre uma distância entre o poder de consumo, principalmente classe média, e o preço do imóvel. Então tem um momento que a classe média não consegue comprar o imóvel, que é o quê? Pagar o seu aluguel atual, guardar dinheiro para entrada e mais as mensais durante a construção. Então o que ela tem que fazer é se adaptar a morar de aluguel naquela qualidade que ela definiu. Então agora começa a abrir muito mercado para os investidores locais brasileiros fazer esses multifamilies. Então ele faz um grande projeto e bota tudo para locação. Entendi. E falando agora um pouco no conceito, comentou assim em relação a esse multifamily, uma coisa que me veio assim, os prédios mais antigos, até esses dias em Pissarras eu conheci um prédio que não tem, acho que deve ter umas 2, 3 vagas de garagem no prédio, algo muito pequeno assim, né? Mas é um prédio muito antigo, prédio, sei lá, mais de 40, 50 anos deve ter. E hoje, com essa tendência de meios de transportes mais inteligentes, Uber, enfim, transporte melhorando, tu acredita que essa tendência de vagas de garagem por unidade, ela tende a diminuir? Como é que tu vê se comportando isso no Brasil? Cara, tende total. A gente tem um projeto em Curitiba. A gente tem um produto, né? Que é um produto bem adaptado nisso que a gente está falando, que é o Sync, né? Que vem de sincronia. Então a gente desenvolveu esse produto pensando primeiro no investidor, cara que quer investir no mercado imobiliário, mas ele quer exatamente o tratamento que ele tem no mercado financeiro. Ele não quer se envolver no cuidado com a manutenção, locação, ele quer a resolução de renda no final, dinheiro no bolso dele. Então a gente fez primeiro uma análise de mercado, muito parecido com o de mercado financeiro que ele está acostumado,
uma análise do produto inserido naquele mercado, que seria tipo a recomendação da ação, e toda uma gestão profissional por uma gestora que cuida da divulgação, todas as plataformas de locação, ele é short stay, né? Então, em todas as plataformas, a manutenção, a limpeza, tudo. E devolve o dinheiro todo mês, a distribuição de dividendos, né? Que são os aluguéis. Então, esse produto... Então, seria uma gestão do aluguel. Gestão da propriedade inteira, né? Para só devolver o dinheiro para o investidor. Por quê? Esse é um investidor que não vai usar aquele imóvel. Apartamento de estúdio de 24 metros, ou double suite, que é uma planta que a gente, né, inovou no Brasil, que é são um apartamento de 2 suítes que se divide na hora da locação. Tu pode ter 2 rendas no mesmo imóvel. Ou o double studio, que é a mesma coisa. Então, a gente faz a gestão de tudo isso, buscando sempre a melhor performance, mas a grande experiência desse usuário, o cara que paga o aluguel, não o investidor. Né? Então, o investidor só quer a grana. Eu tenho que pensar, então, de 2 maneiras. Uma, o que satisfaz o investidor financeiramente e o que satisfaz e dá uma experiência muito boa para esse usuário, para ele ter a preferência de sempre ficar nessa nossa rede Sync. A gente está em expansão nisso no Brasil, fizemos o primeiro lançamento em Psar, sucesso de venda, fazendo agora em Joinville, antes de entrar no mercado com investidores, sucesso de venda. A gente tem mais 2 projetos em Porto Alegre, um em Gramado, fechamos agora Curitiba. Tem mais Penha, Barra Velha. Uma expansão para mais de 50 projetos em menos de 3 anos. Curitiba eu não preciso fazer garagem. Porto Alegre eu não preciso fazer garagem. Então consigo colocar 200 e poucas unidades sem a necessidade de garagem, porque até a própria legislação já está se adaptando nesse novo comportamento do usuário, que entende que o que eu preciso é botar esse pessoal morando ou ocupando esses espaços. O carro ou vai ser Uber, o carro ou vai ser um estacionamento privado em outro lugar. Então hoje está muito mais flexível. Alguns lugares pedem uma relação diferente, menor, de vaga de garagem. Então, para cada 3, alguns 4 apartamentos, eu preciso de uma vaga. Não tem mais aquele negócio de precisar da vaga para cada unidade. Entendi. E isso tu vê, esse comportamento, tu vê que ele é uma tendência. Então, ou seja, a gente vai estar voltando a ter prédios com menos vagas ou sem vagas de garagem. Tu acredita que esse movimento está acontecendo já? Já está acontecendo. Hoje o estúdio, talvez ele seja o grande carro-chefe no Brasil dos investidores no mercado imobiliário. São Paulo principalmente, mas isso está em todos os grandes centros. E daí não é só uma questão de grandes centros. Né? A gente está falando antes de Navegantes. Eu não sei como é a relação de hotel em Navegantes. A gente tem um projeto lançando agora em Barra Velha. Barra Velha não tem hotel. A cidade não tem hotel. Navegantes também não. Navegantes tem um hotel pequeno, mais 2 hotéis pequenos na cidade. Então, assim, o que é plataforma? A gente fala muito de Airbnb, mas não é só ele, né? Tem várias plataformas de locação, hotéis.com, Booking, por aí vai, VRBO, alguns países, né? Então, tu tem que estar em várias plataformas, porque alguns países têm um uso de uma plataforma diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Então, assim, já não vê mais hotel sendo construído no país, né? Já não vê mais. Por quê? Porque essas plataformas, o uso mais racional de um apartamento que era do vovô, do pai, que tinha 1, 2 apartamentos para locação, ele se adaptou rápido para essa demanda, essa necessidade que tem das pessoas ocuparem ou 1, 2, 3 dias, como se fosse um hotel, ou uma flexibilidade no uso. Né? De ficar, quero ficar 1 mês nesse lugar. Passa no cartão, foi. Não, quero ficar 3 meses nesse lugar. Mesmo, não precisa ter seguro, fiança, não precisa ter contrato. Passou no cartão e está fazendo. Então, voltando lá no início da tua primeira pergunta. O jovem, ele quer isso. Ele quer essa flexibilidade. É muito comum hoje em São Paulo. Tem cara que mora 3 meses em Moema, muda para Vila Mariana, vai para Pinheiros e vai fazendo... E daí tem uma hora que ele vai, sei lá, viajar para fora do país, uma hora ele volta para casa do pai, vai fazendo essa migração dentro da própria cidade. E a experiência pode ser tão boa, Cássio. A gente está muito acostumado o cara ter o lugar dele e morar 1 ano, 2 anos, 3. A experiência pode ser tão boa, algumas das atuais gestoras de unidades em plataforma que a gente conversa, fala o seguinte, a minha taxa de perda de clientes é próxima a 0. Eu só perco quando o cara muda de São Paulo. Porque eu não tenho... Ele não continua na minha plataforma para ir para, sei lá, Campinas, ou Curitiba, ou BH. Né? Porque ele não tem a própria unidade. Daí ele perde porque ele vai em outra plataforma pegar um outro apartamento lá. Então, assim, isso eu acho que rapidamente está virando o padrão de moradia, não só do jovem. Tá? O impacto
das tecnologias ele é tão grande que pega o cara mais velho. A gente tem um projeto em Campo Alegre, né, Serra de Santa Catarina, já há um bom tempo analisando o mercado. Estou falando de coisa de 8 anos atrás. Era impensável vender uma casa de altíssimo padrão, principalmente público de Joinville, que é conservador, mais velho, para o cara usar, dividir em 6, 8 pessoas. Hoje é o que o cara quer. Ele não quer ter 6 milhões de reais investido numa casa de campo, mas ele paga 800 para usar 2 meses. Entendeu? Então, assim, é diferente, né? Então, a gente não faz multipropriedade, né? O SINC não é multipropriedade. Nesse caso, é uma fração, né, que é dividida na casa. Esse que a gente Campo Alegre, tu comentou. Campo Alegre. Mas é racional para um cara de altíssimo, né, poder aquisitivo, que ele tem o uso racional do imóvel. E depois os 2 meses que fica com a gestora, é qualquer um que pode alugar e tal, e tá lá. E diminui o custo de manutenção dele. Entendi. Tu comentou em relação ao público mais sênior, que tá mais velho, assim, né? A população está envelhecendo. Tem uma pesquisa que o nosso boom demográfico ele vai até 2032, né? Ou seja, a população economicamente ativa ela é maior, a maior parte da população é economicamente ativa até 2032. Depois a gente começa a envelhecer mais, aonde a população economicamente ativa não vai ser a maior fatia da nossa população brasileira, e sim a população mais velha, né? Então, ou seja, a população envelheceu e esse povo não mais está trabalhando. Como que tu vê que a gente está falando muito de jovens, né? E como que tu vê que esses empreendimentos vão se comportar para esse público mais velho? É uma proposta similar ou não? Eu morei 7 anos, né, nos Estados Unidos. Fiz mestrado lá e, assim, por, né, ter o background de mercado imobiliário e o mercado mais quente, né, e mais inovador que tem é o americano, sempre buscando entender o mercado, participando e tal. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu morava lá era o tal do 55 plus, 55 mais. Um dia eu estava procurando uma casa para comprar, entrando nos condomínios, na região que eu morava, perto de Nova York. Condomínio legal, igual a todos os outros condomínios. E daí eu entrei, fui falar com o corretor, que estava de plantão. Falou, não, mas tu não pode comprar aqui. Eu pensei que era um preconceito, assim, né? Por eu ser, apesar de falar o inglês fluente, de vez em quando o sotaque te denuncia, né? Daí eu falei assim, pensei que era algum preconceito. Ele falou, não, tu não pode comprar aqui. Eu, como não posso comprar? Eu, não, tu não tem mais de 55 anos. Ou próximo, era óbvio, eu tinha, sei lá, 25. Daí eu falei, mas por que só pode mais de 55? Não, isso aqui é um senior living. Eu já sabia o que era um senior living, só não estava entendendo a sigla que só poderia comprar acima de 55. E daí fui entender por quê. O que o governo americano fez há 40 anos atrás? Ele entendeu exatamente para onde a gente está indo, como acabou o bônus demográfico, ou seja, tua população envelhece e é um custo de saúde muito mais caro, né, de uma pessoa idosa do que quem está em vida ativa. E daí ele fez o seguinte, pô, em vez de ficar para a gente esse custo todo, vamos dar um benefício para os incorporadores, para os developers, de que se eles desenvolvem esses centros de senior living, eles têm um abatimento tributário e o comprador também tem um benefício. Então os dois lados compravam. Como o americano ele se planeja muito, ele sabe que o filho não vai estar lá cuidando dele, vai estar cada um em um estado, ele pensava o seguinte, poxa, eu moro numa casa de 300 metros quadrados, 4 quartos, meus filhos foram embora, ficou o casal, né, com o passar da vida. Ele vende essa casa, ele bota o equity, né, o valor que valorizou ou que ele pagou o financiamento no bolso e compra uma casa mais ou menos com as mesmas características, porém adaptada para alguém idoso até o final da vida. Por mais que ele entre lá com mobilidade, tudo bem. Casa plana, geralmente 2 suítes grandes, sala, cozinha, tudo igual, carro normal. E ele tem dentro desse complexo, então ele tem parte de casas, dentro do complexo ele tem já apartamentos para quem precisa ter um cuidado intensivo, que é quase um hospital. Daí ele tem toda a parte de medicina e saúde, não somente para doença, mas voltado à longevidade, atividades esportivas e tal. Então é um complexo que tu não sai dali, né? Conforme tu vai precisando de mais cuidado, tu só migra. Então esse é o senior living, que nos Estados Unidos e Europa já existe há muito tempo. O Brasil já não tem incentivo, só que a gente tem uma baita oportunidade de mercado de negócio. A população, além de ficar mais velha, ela enriqueceu e não tem a mão de obra para cuidar, né? Quem tem mãe, vó, pai, que envelheceu e teve cuidado, como eu tive, as 2 avós, precisa de cuidado intensivo, precisa de 4 enfermeiras.
4 enfermeiras hoje é brincando R$ 20 mil. E quando tu tem um complexo todo, com todo esse cuidado profissional e pensando também na saúde emocional, tu dilui esse valor. Então, em vez dos R$ 20 mil, tu baixa para 16, para 15. Ou seja, como investimento imobiliário é muito bom para o investidor e como solução social é muito bom também, porque a demanda só vai ser crescente. Tô falando disso, eu lembrei dos meus pais, porque exatamente essa jornada eles estão, tá? Eles moravam num apartamento de 300 privativo, venderam, estão morando num apartamento de 2 suítes, um 98 privativo, um apartamento maravilhoso. Por quê? Porque, pô, um apartamento gigante para um casal, né? E quando que eles querem viajar e querem ter uma flexibilidade maior de tempo, né? Agora que eles têm tempo, né? Eles querem ter uma liberdade maior. E aí, em contrapartida, também tem essa questão que eu vejo, assim, não sei se tu já viu aquele seriado no Netflix que é o The Blue Zone, que fala das zonas azuis. Então, ou seja, é algo que eu vejo que é o senso de comunidade, né? Que é muito forte. E dentro de um apartamento, que é o caso que eles estão, acaba não tendo aquele senso de comunidade, de conviver com os vizinhos, porque o prédio é um ambiente, acaba sendo, determinados prédios acabam gerando um ambiente muito frio, em que tu não conhece teus vizinhos, em que tu não tem aquela interação. E também Deixa eu te falar um negócio do Blue Zones. Quem tem a série do Netflix veio bem depois do livro, né? Ele é uma pesquisa de um médico americano que analisou 5 cidades pelo mundo que tinham hábitos que levavam a população daquela cidade a viver muito tempo, muito mais a média, 100 anos. Mais de 100 anos. Com muita qualidade de vida. Então o cara chegava nessa idade ainda com muita qualidade de vida, saúde mesmo. Ele analisou, viu quais eram os aspectos que impactavam nisso. Era Japão, Itália... Tinha uma ilha na Grécia. Uma ilha na Grécia. Acho que era 4, não eram 5. Independente dos lugares e as culturas diferentes, os pilares eram iguais. Socialização, comer o mais próximo da produção, a coisa sem agrotóxico, alegria. E daí esse cara voltou para os Estados Unidos e falou... senso de comunidade. Né? Senso de comunidade. Em vez de eu ficar caçando no mundo outras cidades com as mesmas características, vou pegar aquilo e aplicar em algumas cidades americanas e ver melhorar a cidade. Cara, ele fez em 40... Tem uma cidade em Hong Kong, não era? Que aquela me chamou a atenção. Acho que sim. Que era uma cidade grande, com prédios enormes, e aí tinha um prédio que tinha um senso de comunidade, assim, que aquilo me chamou a atenção. E ele aplicou isso em 48, 46 cidades americanas. Cara, assim, cidade que não conseguia atrair investimento começou a atrair, porque daí as pessoas querem mudar para lá, as empresas vêm. Baixou lá nos Estados Unidos o custo da saúde que a prefeitura usava, qualidade de vida aumentou, e tu já começou, assim, em curto prazo de tempo, 4, 5 anos, a ver melhoria na qualidade de vida e na longevidade. E daí esse cara falou, poxa, tem uma solução. A primeira cidade que vai ter essa consultoria Blue Zones fora dos Estados Unidos é Joinville, Santa Catarina, aqui do lado. Massa. E a nossa empresa, a gente nem combinou esse papo, né? Tu nem sabia. E a nossa empresa é uma das patrocinadoras que está ajudando a promover, né, e a realizar esse primeiro projeto no Brasil. Então, assim, Joinville vai ser uma referência para o Brasil e para o mundo. Eu quero trazer isso para o litoral também, a gente tem uma relação boa, né, com a empresa lá, a gente quer trazer, porque é uma divulgação para o Senior Living, mas, sobretudo, é um impacto social tão grande, Cássio, porque, voltando agora a falar dos teus pais, estão lá no apartamento 98 metros, com quantos anos eles estão agora? 65, 64. Estão jovens, estão novos, Sim. né? Estão felizes da vida, curtindo a vida, como está falando. Mas, em algum momento, a idade deles pode ser que ele precise de alguma ajuda, né? De mobilidade, de qualquer coisa, que a senioridade traz. Como eu tive com 2 avós, cada uma com 4 enfermeiras, e é normal ter isso. Tu imagina ele estar num complexo com a chancela Blue Zones, com todas essas características, que a amizade, o senso de comunidade, a atividade física dele, ajuda ele a deixar mais distante essa necessidade de uma intervenção médica ou de cuidado intensivo, porque ele está num senso de comunidade maior. Então, o Senior Living, do jeito que a gente quer fazer, traz muito dessas características. É que eu vejo que, assim, hoje tenho amigos meus já passando isso com os pais deles, que é o que acontece? Começa a chegar um determinado momento que precisa de um cuidado mais intenso, como tu falou. Uhum. Só que hoje, o que a gente tem no Brasil para proporcionar para essas pessoas uma qualidade de vida digna? Não tem. Os asilos hoje, cara, eles lutam para manter uma mínima de dignidade, porque não tem estrutura, não tem apoio, não tem incentivo.
os idosos que acabam indo lá acabam indo sem recurso, então ele é muito difícil para eles se manterem bem, né? E aí, assim, o Senior Living do jeito... A gente está desenvolvendo, né? Uma das nossas linhas, assim, como sim, que é o Senior Living. Ele tem muito menos cara de um asilo ou de um hospital e muito mais cara de uma arquitetura jovem, nova, aberta, com luz, com verde, com integração. Assim, tu vai estar no meio de um monte de gente com muita experiência por causa da idade, mas com espírito muito jovem, porque, inclusive, aqui na praia, uma conexão entre o filho morando numa parte do complexo e os pais morando na outra. Então, até aquele negócio de, não posso ir para a praia porque tenho que visitar o meu pai. Não posso ir para a praia porque tenho que passar o final de semana com a minha mãe, lá ver, porque tem um momento que tu não participa mais, né, do dia a dia socialmente da família. Daí tem aquela meio culpa, meio carinho de ter que ir lá e passar um tempo. Quando tu traz para a praia, ou para lugares de serra e tal, o desejo maior é praia, né? As pessoas pensam em se aposentar vindo para próximo do mar ou para o sol. É natural que o filho já venha no final de semana, porque, né, tem um apartamento que é... Quando tem o pai ali sendo bem cuidado, com muita tecnologia, né? Entrando, quando entra no quarto, abre a câmera, sabe quem entrou, quem é o funcionário, né, da parte de saúde que está entrando ali, os protocolos tudo por aplicativo, chega no teu celular, independente de onde tu esteja, Curitiba, Mato Grosso, fora do país, então tu acompanha tudo, é uma segurança para a família. Então, assim, a tecnologia também, ela vem embarcada, não somente, né, na parte do hardware, né, do empreendimento imobiliário em si, mas de tudo que a saúde, né, e os protocolos têm que fazer para dar qualidade de vida para aquelas pessoas, quando aí sim precisam de um cuidado intensivo. E quanto tempo que tu acredita que vai levar para começar a acontecer isso no mercado imobiliário? Porque ainda é muito incipiente, né? A gente não vê nenhuma das grandes incorporadoras do Brasil, nenhuma fazendo esse movimento, não vê nenhum produto voltado para isso ainda. Não. A Laguna, em Curitiba, lançou o BIOS, que é muito parecido com o modelo que a gente está fazendo. É uma torre voltada aos profissionais de saúde, outra que são os apartamentos, o embasamento com laboratório, com clínica, com atividades e tal. Então, assim, bem urbano. A ABF em Porto Alegre tem um projeto também, e acho que tem mais um em Caxias. Cara, é o que tem no Brasil hoje. Começando, e não tem nada em funcionamento. O nosso projeto é fazer, assim como o SINC, uma expansão, uma rede de senior living, que daí eu consigo trazer a melhor gestão médica, a melhor gestão do produto também, da experiência boa, fazer, né, cara, quando viaja, poder estar naquele senior living também. Então, a gente entende que esse, assim como hoje, o melhor negócio para investir no mercado imobiliário, para investidores, é o estúdio ou produtos que são voltados ao short stay, talvez seja 3, 4 vezes melhor o senior living para o investidor. Então, é um negócio para fazer o Brasil inteiro, com características, com estudo de mercado, pontualmente nas cidades. Eu acredito muito nisso, porque o senior living ele vai ter menos rotatividade, né? Muito menos. Ela vai estar muito mais tempo ali e é um público que ele já vai estar com uma renda mais estabilizada, ele tende a ter uma renda mais alta, aonde ele vai te pagar pelo serviço que está te entregando. Né? Eu não vou falar o nome para preservar ele, mas tu conhece, tem um grande nome do mercado imobiliário brasileiro, e ele está com a gente no projeto também. Ele falou assim, quando ele viu o Senior Living, ele falou, cara, quero participar com vocês desse negócio. Falei, vai participar, vai desenvolver. E ele entendeu rápido, assim, porque tem a mãe na mesma condição dessas 4 enfermeiras cuidando, quando uma quer sair para ganhar mais R$800 para não ser registrada, para acessar o seguro-desemprego, o cara é certinho, não quer, começa a dar problema, porque quebra a perna, né? Tu tem 4 para dar os 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Quando sai uma, e ele já entendeu, poxa, os meus filhos não vão estar aqui para cuidar de mim. Eu vou ter que me cuidar, me preparar. Não vai ter enfermeira suficiente para cuidar de mim, ou vai ficar muito caro. Melhor coisa para mim é ter garantido o meu espaço no senior living e como investidor, enquanto eu não preciso desse negócio aqui, eu estou tendo uma performance de locação, de rendimento, muito melhor do que tudo que existe no mercado imobiliário. Falou desse cara agora, eu sei... Tu lembrou quem era? Eu sei quem é, mas eu sei que ele é do interior e eu me criei em Dayal, nasci no Rio Grande do Sul, mas me criei em Dayal. Em Dayal tem um local, lembrei agora, tá? Seu Elimar Baumgarten, ele criou isso eu tô com 37, na época eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Há 30 anos atrás ele criou essa ideia em Dayal e ele não conseguiu viabilizar, porque era muito cedo pro mercado. Mas espera aí. Ele criou lá ao lado da Fraternidade. E hoje lotado.
tomado. Eu não sei como é que tá hoje, eu teria que dar uma olhada, porque assim, ele criou exatamente esse conceito. Eram quartos, o pessoal se aposentar, onde teria aula de enfermaria, refeitório, sala de jogos, biblioteca. Teria uma infraestrutura, porque para não ser um asilo, aquela coisa triste, assim, ser uma coisa. Pô, Provavelmente lotado, porque ele até me falou sobre esse projeto. E em Joinville tem um case também, né? O Loyola, né? Senador Loyola, conhecido, dono da Lepper, lá em Joinville, ele construiu do zero um prédio de 14 andares. Um senior living. Há 10, 12 anos atrás. Ele estava muito à frente do tempo. E ele fez assim, por entender que as mães dos amigos já estavam em dificuldade de serem cuidadas. Ele falou, não vou deixar isso acontecer comigo. E daí ele construiu, isso ele me falou, ele construiu o prédio para isso. Cássio, durante uns bons 5, 6, talvez 7 anos, ele trabalhou ocioso. Tinha vacância, uma grande vacância. Acho que já a partir de 19 começou a ficar lotado, pandemia, é aí que acabou mesmo. Hoje tu vai lá, tem fila de espera, tu não consegue entrar. Não consegue ter um quarto de 30 e poucos metros. E é só para aluguel. Só para aluguel, mas é o que tu falou, o cara só sai de lá quando morre. E é 20 mil reais. Sendo que um apartamento de 30 e poucos metros quadrados, mobiliado em Joinville, bem localizado, como é o dele, faixa de 3 mil reais. Então, peraí, tu adiciona o custo, né, que o apartamento só na locação não tem, de 3 mil reais, que é a folha do enfermeiro, médico, limpeza, blá, 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 tá faturando comida. 7 vezes mais. Mas é uma taxa de contribuição de 5, 6 mil a mais, ou seja, tu tá botando mais 11 mil reais no bolso em cima de 3 que tu também teria colocando. Tá entendendo como é o melhor negócio do mercado imobiliário? Então, e quando a gente consegue atrair os investidores, e todo mundo tem um familiar, um avô, um pai que já passou por isso, entende rápido o que é o negócio. E daí quando mostra que é um retorno muito bom, a gente tem a condição de fazer um produto, né, que é em rede e que ele soluciona muito bem esse problema social e de dor das famílias também. E nesse caso do Senior Living, vamos lá, vamos desenvolver um projeto de Senior Living. Como que eu vou atrair meu investidor para esse projeto? O investidor ele vai entrar comprando uma unidade ou ele vai entrar comprando uma participação, um percentual na Daí sociedade? é muito parecido, né? Hoje, o que a gente fez como grupo estrutura? A gente nunca teve investidor. A gente sempre comprou o terreno, lançou só depois de aprovado com RI, vendendo no preço de lançamento. Então, durante um bom tempo, essa foi a nossa estratégia, nossa política comercial. Como hoje tem muita concorrência, né? Tem muitas incorporadoras novas, entrantes, fazendo um bom trabalho, outras nem tanto, normal, como todo mercado, a gente teve que se adaptar, né? Assim, a gente passou por algumas crises. Quando tu investe dessa forma, quando tu fica imobilizado, né? Então a gente deu, poxa, peraí, para expandir e como uma precaução de nosso investimento, vamos começar a trazer investidores junto com a gente para a compra do terreno. Depois a gente traz, e daí é o melhor upside, né, do negócio, onde ganha mais, fica exposto ali de 1 a 2 anos, dependendo da aprovação. Depois, um pouco antes, a gente começa a trazer investidores menores para a compra da unidade, com certo desconto, depois é para lançamento. Então, assim, essa régua, ela é transferida para praticamente todo, e é mais ou menos a estratégia da maioria das grandes incorporadoras hoje. Essa regra ela é praticamente transferida para todos os produtos. No Senior Living não deve ser diferente. O que acontece no Senior Living é que tu tem uma grande atração de grandes grupos de saúde, né? Principalmente, não só os gestores de hospitais, os planos de saúde, né? Os hospitais de grande renome. A gente já tem 2 interessados grandes nacionais, mas também pessoal internacional, porque é um jogo igualzinho do estúdio, né? De tu ter quartos, tu ter unidades, porque é uma receita recorrente. E uma outra coisa, falando em Senior Living, que um conhecido meu que é médico, ele comentou, que é algo até para a gente pensar em empreendimentos normais, só que ainda é difícil de viabilizar. Ele falou assim, Cássio, se uma pessoa passar mal no 30º andar de um prédio, como é que ela vai sair do apartamento? Porque os elevadores não cabem em maca. 99% dos elevadores, né? Então, como que tu vê, já que a gente está falando de Senior Living... E quanto tempo leva a ambulância para chegar? Precisa ter ambulância e fazer remoção, ou tu pode ter atendimento dentro do próprio prédio? Entendeu? Então, assim, é um jogo de equilíbrio e sensibilidade entre ter um hospital, ter a emergência, ter o acesso, ter o cuidado também com a longevidade, mas sem parecer um hospital. Sendo a casa, né, daquela pessoa, tendo a comunidade junto,
Ser um ambiente esse é o desafio do projeto. Ser um ambiente aconchegante, né? E como que tu vê assim nos prédios normais, essa questão da saúde? Tu acredita que isso vai impactar ou vai ser somente prédios em específicos? Por exemplo, vai ser uma tendência que praticamente todos os novos empreendimentos tenham uma solução de saúde nele ou não? Vão ser prédios específicos? Eu acho que, assim, infelizmente, a gente ainda tem aqui essa questão de trazer mais qualidade de vida para os empreendimentos, um negócio muito do luxo e do alto padrão. Então vamos pegar um negócio simples, biofilia, né? Nas fachadas, em áreas comuns, é mais caro, mas ele traz uma qualidade diferente de vida. Vidros, né? Vidro que deixa o teu apartamento com mais luminosidade, com mais ventilação, com mais aberturas, né? E mais sensação espacial também. Tu tá dentro do teu apartamento, tu vê muito mais fora. Isso é espetacular para tua qualidade de vida, mas a maioria continua construindo alvenaria e uma janelinha de 1,20. Então, por quê? Porque o vidro é mais caro, a esquadria é mais cara. Então, assim, se acostuma a fazer isso por uma questão de custo, não entendendo tanto que pode agregar de valor, não só no valor para venda, como o valor para o morador, para o usuário do produto. A gente vai muito nessa linha, né? Então, assim, pega nossos projetos agora, Frente Mar, Pissarras, tu vê, né? Tu vê os 3D do que não está pronto ainda, muito parecido com Flórida, com Miami, que é inspiração. Então, em vez de eu ter uma parede aqui na sala, uma parede aqui só o vidro frente mar, a gente tem essa lateral toda de vidro também. Então, tu tem uma sensação espacial e mais luminosidade, mais ventilação do que e poderia, mas você continua construindo com a parede aqui e não vidro. Uhum. Essas questões assim de custo, eu vejo que é algo que alguns mercados onde tem um metro quadrado de venda maior, como por exemplo Balneário Camboriú, que já se fala em R$ 70 mil o metro do frente mar, pode-se ousar um pouco mais, né? Para a gente ainda, como temos um metro quadrado muito mais reduzido, a gente acaba se limitando em alguns pontos, né? Quando dá para usar, claro que todo mundo quer usar, quer fazer o melhor, mas a gente tem essa limitação do preço de venda, né? E falando em preço de venda, como que tu, por exemplo, quem tu deu o exemplo agora, eu posso fazer um produto mais simples ou posso fazer um produto mais ousado, né? Como que tu agrega valor para o teu cliente, no teu produto, a ponto de estar, hoje você, falando no empreendimento em Pissarras, né? Frente ao mar, o metro quadrado está evoluindo, está crescendo, mas, por exemplo, não é o metro quadrado de Balneário Camboriú ainda, beleza? Como que tu agrega valor no teu produto, sendo que tu tem uma limitação de preço de venda, para que teu cliente perceba esse valor a ponto de ter uma qualidade muito próxima ao empreendimento super ousado, como se fosse em Balneário? Eu acho que isso não tem, né? A gente faz pesquisa de mercado, vê teto, vê o que tu pode puxar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas eu acho que é muita coragem, muito assim, acreditar no teu produto, acreditar no teu posicionamento, acreditar na tua força de venda e passar aquele teto de preço, mas porque tu está trazendo alguma coisa inovadora, tu está trazendo diferencial de fato no teu produto, que aquele cliente que pode pagar aquilo vai olhar os outros e falar, pô, não, é aqui, mesmo eu pagando mais. Te dar um exemplo. A gente está fechando agora com uma grande marca mundial, referência no segmento dela, que traz não somente o nome para o empreendimento, mas também traz o processo que ela usa no processo dela mesmo para o nosso processo de construção, de Lean Construction. E o negócio dela não é construção, mas o processo, né, o processo de produção é muito parecido em todos os setores. Então, quando eu trago isso, uma marca de luxo, que aumenta a percepção do meu valor, é uma coisa, mas eu também estou trazendo mais eficiência para o meu projeto, que também transfere na qualidade final de produto para o cliente, não só a percepção de valor de marca. Então, eu não sei, a gente deve ter uma reprecificação em relação ao que a gente tinha de produto sem esta marca e sem o processo construtivo deles, de 15%. Eu acho pouco, pelo que tudo que entrega já é conhecido no mercado, né, de real estate mundial, tem um projeto dessa marca, um troço espetacular a valorização. Então, talvez quem ainda colha muito mais o benefício da valorização e do preço é o meu cliente inicial, seja investidor, seja o cara do pré-lançamento ou do lançamento. Porque quando a marca, né, tu faz um esforço de marketing para tornar qualquer empreendimento, né, conhecido. Quando tu faz uma grandeza, tu tem um esforço de marketing, tu tem, né, o percentual que tu usa ali do teu VGV, que tu agrega. Então, assim, tu está fazendo um esforço. Quando a gente faz esse esforço, mas eu tenho o adicional de uma marca mundial de luxo muito referência, e depois que ele está vendido, a curva de valorização dela é superior
naturalmente há nos mercados, acima do que é o resto dos produtos que não tem essa marca. Então, quem se beneficia muito acaba sendo o meu cliente. É claro que eu queria pular 50% no preço, né, para ter muito mais margem. Mas vamos lá, a gente tem que entender, né, que tem um teto e que tu chega um pouco superior àquele teto. A gente tem um exemplo, tem acho que 2 exemplos de mercados aqui no Brasil que, por uso de marca de luxo, passou assim, coisa de R$ 5.000 o metro quadrado em relação ao topo do que é praticado naquele mercado. R$ 5.000 em cima do topo do que é praticado, sendo que tu tem praticamente os mesmos custos, é um grande negócio para o incorporador. Mas também vai ser um grande negócio para aquele que comprou e que vai ver, né, ele tem um ramp-up melhor do que todos os concorrentes dele. Não, com certeza. Eu te pergunto isso porque com certeza você já sentiu que a gente entregou um prédio, tinha uma expectativa, chega lá na frente, pô, a valorização é muito maior do que a gente esperava. Então, ou seja, os clientes compraram o produto muito mais facilmente. Tu fica naquela, pô, eu poderia ter vendido melhor, né? Só que tem aquela dificuldade de entregar o intangível para o cliente ainda, né? Como é que vai agregar valor nesse momento? Marconi, mas para a gente finalizar aqui, você está incorporando em Pissarras, Penha, quem sabe vamos para Navegantes também, né? Não sei, né? Vamos lá, né? Vamos para Navegantes. Parceiro bom na cidade. E também Navegantes, que é ali do lado, né? Como que tu vê hoje o mercado imobiliário nessas 3 cidades, nessa região ali, Navegantes, Penha e Pissarras, que tu está inserido, Barra Velha. Conhece? Barra Velha, que está começando agora, né? Barra Velha é um mercado que estão me oferecendo muito terreno lá, eu ainda tenho um pouco de, sendo bem sincero assim, um pouco de receio de... Passa pra gente esse terreno aí que estão te oferecendo, tá com receio. Empreender lá, porque é um mercado muito novo para mim, não pelo mercado. Confio, acredito no mercado, mas por ele ser muito novo para mim, eu precisaria estudar melhor ele para mim, né? Mas como que tu vê assim, o litoral catarinense em termos assim, de desenvolvimento e crescimento para os próximos anos? Tem muito cliente que fala que tá chegando no topo, tá chegando no pico, não vai valorizar mais. Como que tu vê esse posicionamento? Como que tu vê a valorização nos próximos anos? Cássio, vamos lá. Primeiro eu vou começar com uma história pessoal, familiar. Minha família veio do Rio de Janeiro quando eu tinha 3 anos. Meu pai entrou como office boy numa construtora de um general na época, 1970, e virou diretor, virou o braço direito do general. E estava começando o Barra da Tijuca. Começando uma coisinha ou outra. Meu pai falava, general, vamos para lá, terreno, tal. Cara, general, na época de ditadura ainda tinha não só o poder econômico, mas o poder de pegar os terrenos, né? Ele falava, Mauro, você é um areião, não vamos para lá, tá maluco, tá maluco. Isso a gente veio para Santa Catarina, mudou para Joinville, maior cidade do estado, estava em crescimento, focamos muito ali. E eu lembro eu, moleque, indo com ele, com o nosso sócio na época, a Itapema, ver um terreno frente mar, e isso eu deveria ter 7 anos de idade, 6. Eu lembro a gente saindo na areia da praia, os 2 carros dele, do sócio e do corretor, que era um cara conhecido de lá, já faleceu, e só eu, né, dos filhos, saiu junto, que era um maiorzinho, e eles falam, cara, onde que é o terreno? Daí o cara falou, aqui ó, 5.000 metros. Aqui, tipo, não sabia o que era areia, o que era praia, o que era terreno. Porque era assim em 1982. Caraca. Aqui, preço de hoje, não posso nem falar o carro, um Chevette, talvez tipo R$ 40.000, R$ 30.000. Saíram dali, fomos almoçar, eu lembro, tá maluco, vamos vir pra cá, esse areião. Mesma coisa que o general tinha falado, e a Barra da Tijuca virou o que virou, Itapema virou o que virou, Balneário Camboriú virou o que virou. Por quê? Então, assim, contando essa história. Santa Catarina é essa faixa do nosso litoral, que hoje eu até falaria Itapuá também, mas vamos falar de Barra Velha a Porto Belo, dos lugares mais desejados do país, né? A geografia é muito bonita, as praias são bonitas, a gente tem um estado muito bem cuidado, seguro, a infraestrutura, talvez para a gente que está aqui todo dia, né? A gente reclama, é ruim, estrada como está, mas você vai para alguns lugares do país aí que é terrível. Imagina os caras que moram no Mato Grosso, os caras estão em Rondônia, e daí, ou seja, o paranaense, o gaúcho e o catarinense fazem isso. Eles vêm para esse cantinho. Um ou outro vai lá para Garopaba, Floripa um pouco. Litoral gaúcho atrai um pouquinho do próprio gaúcho, mas olha o quanto de gaúcho que vem para cá vai para Floripa. Quanto dos paranaenses, o maior comprador de imóvel no nosso litoral é paranaense. Então assim, tu tem 3 estados comprando fortemente, e daí tu tem toda uma riqueza do agro, que o cara é daqui, cara. O cara ou é gaúcho ou é catarinense. E daí ele subiu para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, até lá, para cima, para Bahia. Mas a memória dele de infância é daqui.
as famílias, parte da família ainda está aqui. Natural ele voltar, investir e comprar aqui. Então a gente tem um público comprador com uma geografia muito mais expandida, né, do que, por exemplo, Joinville. Joinville não vende para ninguém desse, vende só para quem é de Joinville. Não vende nem para quem é de Jaraguá. Então o nosso litoral aqui, além dele ser desejado, ele tem todo esse público super expandido de compra e os internacionais. Né? Aqui no Almare, nosso produto, terminamos agora, entregamos segunda fase antecipada. 4 torres frente mar, é o maior projeto da região. Tem o cliente alemão, tem cliente suíço, tem cliente brasileiro que mora na Alemanha. Para eles a conta é linda, eles dividem por 5. Tem o cliente coreano, tem o cliente brasileiro que mora nos Estados Unidos. Ou seja, é isso aí, conta para eles é linda. Ele vê um frente mar nesse preço, dependendo, ele não compra um estúdio, e não vamos falar Londres ou Nova York, não compra em Lisboa, pelo preço numa torre frente mar, 2 milhões e pouco, um apartamento, estamos falando de 400, 300 e poucos mil euros. Cara, dependendo, não compra um estúdio. Então, assim, e esse é o outro negócio que a gente deveria investir, daí como classe, né? Talvez o próprio governo ajudar com todos os órgãos que a gente tem de divulgação, de mostrar o país, né, como uma opção de senior living, não necessariamente o senior living, mas vem se aposentar aqui porque tu tem qualidade de vida e o teu dinheiro vale muito mais. Né? Nos Estados Unidos e na Europa isso é muito comum. Então o americano e o canadense, o sonho dele na aposentadoria é descer para a Flórida, que é o mercado imobiliário é um pouco mais barato, então ele bota um dinheiro no bolso do que ele vende, né, o imóvel dele lá na região dele, mas ele tem sol, ele tem calor, né, melhor. Não sei qual que é a nossa questão humana de que a gente busca isso, principalmente na velhice. Então ele busca aquilo ali. E o europeu busca isso para Portugal e Espanha, porque é mais quente, tal. O imóvel hoje já não é tão barato, mas é mais barato do que no resto dos países para o norte. Então, só que ele continua no mesmo câmbio. O dinheiro dele é igual. Né? Quando ele sai, em vez de descer para Espanha ou Portugal ou Flórida, ele vem para o Brasil, o dinheiro dele vale 5, 6 vezes mais. Então, assim, ele tem outra qualidade de vida. Então, isso é um dos negócios que a gente tem que fazer, esforços de fazer a apresentação do país e de toda uma rede de segurança para ele, e essa rede de segurança passa, assim, pelo cuidado de saúde, para ele falar assim, poxa, pode vir volume de pessoas por aqui, não só aquele cara que pesquisa, entende isso e vem atrás, sabe? Eu vejo também que não só por uma questão do senior living, mas por uma questão também da rentabilidade, né? Porque, por exemplo, hoje, a rentabilidade da taxa base no Brasil Selic já é muito mais alta que qualquer aplicação, por melhor que seja, na Europa e Estados Unidos. Nosso mercado imobiliário, que já rende muito mais que a Selic no ano, né? Então, por exemplo, assim, a gente fez uma venda agora de um cliente, que até eu fiz um vídeo, de tão empolgado que eu fiquei. Ele teve um resultado de 67% em 2 anos. Então, ou seja, qual aplicação vai render isso? Quando a gente falar um resultado desse, Estados Unidos e Europa, o pessoal vai dizer que é ilusório. Né? Mas é uma realidade, como os seus empreendimentos também proporcionam isso. Então, trazer eles para cá como opção de atualizar o seu dinheiro, e que nem tu comentou, o cara que ganhar, vou me aposentar com 3 mil euros, o cara está se aposentando com 20 mil reais. Isso aí. 18 mil reais. Então, é uma baita qualidade de vida. E o senior living, olha, tem um bom mercado pela frente. Que não é só o brasileiro, qualquer um, né, que precisa, assim, inclusive esses clientes que estão vindo de fora para cá, estão vindo ainda para morar nos seus apartamentos. Mas, assim, fazem a saída fiscal do seu país, muda mesmo para o Brasil. Então, assim, a vida dele daí é se comportar como um brasileiro. Em algum momento ele também vai ter que migrar para um senior living. Só que ele já está aculturado, ele já sabe. O brasileiro acho que ainda tem um pouquinho de educação nesse sentido, não só para quem vai ser o usuário inicial, né, naquela família do senior living, como também quem ajuda a tomar a decisão, que pelo que eu vejo hoje, muito pela relação com os nossos clientes e as faixas etárias, ainda são os filhos. Né? Então, assim, e é muito melhor, né? As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de pegar um pai e uma mãe e colocar num asilo. Quando tu tem um negócio que é a extensão da tua casa, o teu complexo, qualidade igual, não tem uma percepção daquele negócio de asilo, é muito mais fácil para as duas partes, tanto para quem vai, para quanto tem que estar cuidando e tá levando para lá. Com certeza. Marconi, meu irmão, cara, demais estar aqui contigo, muito obrigado. Que isso, meu irmão, prazer. Para a gente finalizar, por que eu deveria investir em imóveis? Azar, já vamos aproveitar e fazer um merchan, né, meu? Cara, vamos lá. Vamos olhar para as pessoas mais bem-sucedidas com dinheiro no mundo. Vamos ver os bilionários, né, do mundo inteiro.
qualquer pesquisa que tu fizer com os recursos, né, o patrimônio, a riqueza desses bilionários, geralmente ele cresceu com o seu próprio negócio, independente do setor, foi aquilo que levou ele a ser bilionário. Mas muitos deles, mesmo naquilo, o que ajudou a ser bilionário foi o investimento dele em imóvel. E mesmo que não tenha sido, né, esse público, essa parte que cresceu com o seu próprio negócio, depois na composição dos investimentos dele, uma parte considerável é imóvel. 30%, às vezes 40% é a média, alguns mais agressivos. Por quê? Porque o imóvel tem um negócio que é solidez, né? É um ativo real, né? Não é levado por nada, por oscilação de mercado. Eu, em toda a experiência que eu tenho e tempo que eu tenho de mercado, eu nunca, Cássio, eu nunca vi uma negociação nossa, um cliente nosso, um contrato, perder dinheiro. Porque o cara compra o imóvel por 100 mil no lançamento, enquanto está construindo, ele que não valorize para 250, mas ele valorizou para 160, ele valorizou para 180. Daí o cara fica alugando, fica usando, passa mais uns anos, ele valoriza mais um pouquinho, então assim ele vai vender. O que pode acontecer? Quando ele comprou por 100 mil, 5, 6, 10 anos atrás, daí chegou numa precificação de mercado daquele momento de 400 e pouco, talvez para ele ter... O imóvel não é líquido, né? Por isso que se chama imóvel. Então, quando está ali 400 e poucos mil, que é o preço que ele bateu o mercado, os concorrentes, se ele quer uma liquidez, ele poder vender um pouquinho mais barato do que o preço esperado do mercado, 420, 400, mas ele ganhou dinheiro, ele cresceu. Então, assim, ele não tem, como as bolsas trazem, né? Não tem uma questão emocional de estar perdendo vender. Então, assim, né? Tu não vê o mercado caindo, tu sai vendendo o teu imóvel, tu não vende. Então, geralmente tu passa por algum... E quando é crise, é uma crise de, né, de embarrigada de mercado, não é que ele está perdendo valor em si, como eu estou falando. Então, quando a gente olha para esses bilionários e eles têm investimentos da sua carteira pesada, eu falo, poxa, alguma coisa a gente tem que aprender aqui. O que a gente está entendendo agora, nesse momento, né? Grupo Estrutura? A gente está investindo muito forte em educação desses novos investidores. Sejam eles investidores com muito dinheiro que ainda não investem no mercado imobiliário, ou os novos investidores que vão fazer de pouquinho, começar o seu patrimônio. Porque tu tem tempo para gerar, né? Para tu ficar investindo, a construção valorizar para você, tu se alavancar no meu próprio investimento. Né? Então, quando a gente vende um apartamento de R$1 milhão, tu não está me pagando R$1 milhão no lançamento. Está fazendo um contrato de R$1 milhão, está pagando uma entrada de 100, está pagando parcelinha durante a obra, e vai ficar lá com 600, 400 para pagar no final. Só que nesse período todo, o teu contrato, né, o valor do teu apartamento, saiu de 1 milhão para 2. Então, tu investiu 400, 500, mas o teu retorno é 1,5 milhão se tu vender ele por 2. Por quê? Tu está se alavancando na minha capacidade de construir, na minha capacidade de crédito, de trazer o dinheiro, né, que tem que ser muito mais do que tu está colocando, o que os clientes colocam na obra. Então, assim, é uma alavancagem natural, sem tu perceber que está fazendo alavancagem. Né? No mercado acionário, não. Quando tu vai fazer uma alavancagem, né, a corretora tem que te dar o teu crédito, tu sabe se tu está botando 10 vezes a ação, 20, 30, não sei aqui no Brasil até quanto vai. Mas quando tu perde, quando a tua operação é ruim, tu toma aquele toco todo. Aqui não. Então, assim, o próprio contrato e o tempo de obra, ele acaba sendo o teu hedge. Né? Ele é um lastro, mas ele também é o hedge. Então, eu acho que para todo mundo o mercado imobiliário tem que ser um negócio que não é um bicho de 7 cabeças para investir, é fácil, é entender que é patrimônio que tu vai construindo, seja para ele valorizar, vender e ir para outro, valorizar, vender e ir para outro, então tu vai crescendo, né, o teu valor mesmo de equity, né, os ativos vão sendo vendidos, mas tu botou 1 milhão e tu sai com 10 anos depois, 10 milhões anos depois, ou então tu vai fazendo carteira de renda, né, carteirinha, e daí pensa na geração que vem atrás, né, que herança, que legado eu estou deixando para os meus filhos. Né? Porque senão, cara, se tu não tem a parcelinha para pagar ali, pode ser que tu não tenha a gestão financeira pessoal tão boa de que tu está fazendo essa administração. Né? Tem uma boa administração. Tem um ditado que fala que dinheiro na mão é vendaval. Né? Para alguns é mesmo. Né? Talvez para a grande maioria seja. Para outros não. Né? Alguém que tem dinheiro na mão, ele faz boas compras, boas aquisições e vai melhorando o patrimônio. Então eu acho que assim, entrar naquele negócio, né, desde o começo, porque tu sabe que é onde tem a maior parte da curva de valorização, sempre é bom. Eu vi casais muito jovens comprando o primeiro imóvel com a gente, vendo uma valorização assim em 3 meses absurda.
o mercado oferecendo, a gente vendeu 100% do empreendimento, o mercado oferecendo assim, o dobro do que eles pagaram, não o dobro do contrato. Mas o cara deu 60 mil reais, o cara chegando oferecendo 120. Para quem é, né, era pessoal profissional começando a vida, 20 e poucos anos, o cara ficou, era mais dinheiro do que ele ganhava no ano. E daí o cara falou assim, Marconi, eu vou vender. Mas tu me garante que no teu próximo eu consigo comprar um, porque daí eu vou comprar 2. Eu compro um que eu não vou vender, porque mesmo que venha a tentação de vender com valorização, eu vou cuidar para mim, porque era o casal que estava começando a vida como família, e o outro eu vou fazer negócio. Eu falei, meu irmão, claro, tu vai ser o primeiro a comprar, porque esse teu case eu quero falar, usar. E então, cara, assim, tem pessoas que saíram até das suas carreiras e começaram a fazer investimento em imóvel, porque com bons produtos, com uma boa incorporadora, num bom mercado, a tendência é sempre essa de valorização. Por quê? Ainda não inventaram um negócio. A gente faz tudo no mundo hoje, né? O ser humano é inovador, é criativo, replica tudo. Mas tem uma coisa que a gente ainda não aprendeu e não sei se a gente vai chegar um dia a fazer e replicar, que é replicar a terra, replicar o terreno. Então, assim, localização muito boa, cidades boas, com demanda e crescendo. Quem está bem localizado vai ter sempre um melhor retorno, independente do momento. E vai vender mais rápido, já que o imóvel não tem a liquidez, né, de um ativo financeiro de bolsa ou de renda fixa, ele vende rápido. Né? Então, assim, frente mar, frente água, boas localizações, sempre vai ser um cheque pronto para alguém assinar. É verdade, porque a população não para de aumentar. É isso aí. Né? Terra, como falou, é um recurso escasso. E falando em valorização, tu comentou um ponto que eu sempre falo. Quando um cliente ele compra um imóvel, ele não vai pagar aquele valor integral, ele está pagando aos poucos, só que a valorização é sobre o contrato inteiro. Então, que nem tu usou o exemplo, comprei um imóvel de 1 milhão, eu dei 100 mil de entrada. Mas a minha valorização é sobre 1 milhão. Isso aí. Só que o dinheiro que eu apliquei é 100 mil. Então, é uma baita oportunidade. E outra, né? O carro deprecia, né? Os outros ativos, a maioria que a gente gasta, né? Um valor, um bem de capital de valor alto, ele deprecia, o imóvel valoriza. Então, assim, a natureza dele é uma valorização. Com certeza. Marconi, meu irmão, obrigado de coração por estar aqui com a gente. Foi incrível esse bate-papo. Espero que tu venha mais vezes. Virei. Espero que tu venha mais vezes, meu irmão. Obrigado. Não, virei, mas vamos fazer agora um no meu estúdio, né? Marcado. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o mercado de navegantes, de pissarras. Fechado. Experiência como dono de imobiliária. E incorporador ao mesmo tempo. Só me dizer a data que eu vou lá. Vai ser uma honra para mim. Vai ser uma honra. Fechado. Fechou. Pessoal, obrigado por mais esse Grand Talks, esse episódio. Então, quem está aí acompanhando a gente, curte, compartilha, toca o sininho. Tem todas aquelas coisinhas para fazer. Esqueci alguma coisa? Então, curte, compartilha, toca o sininho, aviãozinho. Valeu, obrigado.